Olá pessoal, estou aqui com o professor Zdeněk Schwab e eu tenho certeza que ele tem muitas histórias para a gente. Então vai ser um encontro muito interessante, muito prazeroso para a gente. Zdeněk, tudo bem? Oi. Olha, agradeço a entrada que o Felipe deu, mas não mereço tanto. Eu vim aqui para tocar trompa, mas aconteceu tanta coisa durante todos esses anos que, além da trompa, a gente ainda foi ensinar, tocar em grupos, fazendo viagens, conhecendo o Brasil todo. E aí aconteceu tanta coisa realmente que merecia até um livro. Bom, mas tudo bem. Estou no final da carreira, no final da vida, então estou tentando me sustentar para poder viver o mais possível, que ainda estou devendo. Meu filho está começando a carreira, precisa também ajuda. E enquanto eu puder ajudar, ajudo qualquer um. Sempre foi minha intenção. Muito bem. Bom, com certeza o seu mestre merece um livro, né? Vamos pensar nisso. Então, Zdeněk, você pode falar um pouco o início da sua carreira, assim, onde você estudou na República Tcheca, seus professores, como é que foi um outro mundo, né? Muito tempo atrás, um outro país. Fala um pouco disso. Realmente é uma história muito complicada, muito longa. Eu vou tentar fazer isso, encurtar um pouco. Então, eu comecei como um garoto, eu deveria ter 8 anos, aí meu pai me, de certa maneira, forçou de estudar instrumento musical, que era na época violino. Aí eu comecei então a estudar um pouco de violino. Quando cheguei a 14 anos, acabei de fazer meus estudos iniciais, quer dizer, básicos, foi perguntar onde que você vai fazer, o que você vai fazer. Aí eu tinha 2 irmãs mais velhas, e as duas estavam estudando, né? Uma estava estudando costura, alta costura, e outra estava na economia. Então, meus pais tinham algumas, mesmo que era regime marxista, comunista, e estava tudo de graça, mesmo assim tinham sempre gastos com trem, com alimentação e tal. Então, meu pai me aconselhou dizendo, olha, eu não vou conseguir te sustentar para você viajar e estudar em outra cidade e tal, que já as minhas filhas estão estudando, eu não consigo. Mas eu te propondo uma coisa, você não quer entrar na escola militar de música? Eu achei isso um pouco assim, né, prejudicial, jovem de 14 anos, e entrar num esquema, mas não foi nada demais. Realmente acho que valeu a pena. E aí eu tinha que fazer prova. E na prova eu não tinha tocado, obrigatoriamente você tinha que estudar 2 instrumentos. Um instrumento de tua escolha e outro instrumento da escolha deles, que era da banda. Então tinha que ser instrumento de sopro. Aí eu não tocava instrumento de sopro, então temos 2 meses aí para você tocar, para você se preparar. Então aí arrumou para mim, meu pai, um instrumento chamado na época eufônio, um instrumento razoável, né? Eu comecei a estudar, estava muito mal, e aí tinha que fazer prova já. E aí fui fazer prova, né? Realmente com o eufônio deveria ser muito pesado.
A violino já foi um pouco mais, porque já tinha mais tempo estudado, então eles lá resolveram que primeiro instrumento que eu tinha que tocar melhor, toquei pior. Instrumento que eu toquei como secundário, toquei melhor. Então eles fizeram um empate e disseram, tudo bem, ele vai, então, mas ele não vai estudar eufônio. Pelo lab e dente, eu tinha que mostrar lá os dentes para lá, professor, dizendo, olha, esse cara vai estudar trompa. Eu nem sabia que é trompa, né? Eu, sinceramente, não tinha tantos conhecimentos na música, então eu aceitei, né? Para satisfazer meu pai, entrar na escola e tocar a trompa, começar a estudar a trompa. Essa decisão, ela foi muito brava, porque disciplina naquela escola não foi nada de mais assim suave, era muito brava. Mas para mim, eu era um pouco assim desorganizado, para mim foi ótimo, porque eu de repente consegui ficar um pouco mais organizado e estudar mais com responsabilidade. E aí o professor que a gente tinha de trompa era chamava-se Ruziczka, quer dizer Rosinha. E esse professor, ele era muito assim amigo e tal, explicava tudo muito bem, mas não era nada assim uma pessoa ilustre como instrumentista. Mas tudo bem, a gente então foi aguentando. Mas aconteceram várias coisas que me muito animaram. Que a cidade onde que essa escola militar foi, uma cidade chamada Liberec, no norte da Tchecoslováquia, da República Tcheca, hoje é a República Tcheca. E esse Liberec era uma cidade bastante grande, cultural, tinha ópera, e tinha sempre apresentações de música de câmara, vários concertos, e a gente tinha até obrigação, como alunos dessa escola, assistir. Ganhamos entradas de graça e podemos assistir. E eu fiquei muito impressionado quando fui assistir uma vez concerto de um conjunto chamado Noneto de Praga. Noneto era quinteto de sopros com violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Então, eram 9 músicos. Agora, a trompa, que me muito impressionou. Era uma coisa que me iluminou para a vida toda, porque nunca mais eu ouvi sonoridade tão fantástica como foi desse senhor da trompa, que se chamava Josef Hobig. Ele era também na realidade, ele era absolvente da Escola Militar de Música, trabalhou muito tempo nas bandas militares lá na Tchecoslováquia, mas como que ele era realmente talentoso, ele progrediu, foi e fez concurso e ficou na Filarmônica Tcheca. E nessa Filarmônica Tcheca ele tocava a primeira trompa, mas aí que estabeleceram lá esse noneto tcheco, e aí ele passou a tocar nesse noneto só música de câmara, porque ele achou muito mais apropriado para o trabalho dele e para a personalidade dele. E realmente foi fantástico. Então isso me muito entusiasmou e me deu um impulso de estudar muito. Tanto que depois dessa escola militar, que durava 3 anos, né, tinha várias coisas que aconteceram lá que não dá para prolongar mais, eu fui destinado de servir na banda militar em Mariánské Lázně, Marienbad, uma cidade próxima da fronteira com a Alemanha. E eu estava lá, mas queria estudar mais, então o que foi que eu de repente aproveitei que conhecimento desse senhor da trompa e telefonei para ele e pedi se ele poderia me dar aulas particulares. E ele concordou. Então eu vinha de Mariánské Lázně, Marienbad,
de trem para Praga, no mínimo uma vez por mês, de vez em quando até mais. E foi realmente maravilhoso, porque ele tinha um pequeno defeito. Por isso também nunca se tornou professor de conservatório em Praga, porque ele era um pouco gago. Ele falava e de repente ficava meio assim, aí pegava a trompa e não é assim. Aí isso foi para mim mais importante do que fala. Aí ele realmente, quando mostrava os exemplos e tudo, isso foi para mim mais do que falar, explicar e tal. Então, eu adorava aulas com esse professor, né? E tudo bem. Passou-se algum tempo e ele achou que eu deveria voltar para Praga. Aí, bom, mas não, vamos ver, você tem que fazer uma prova. Aí, tudo bem, eu tinha que fazer prova, na banda eles colocaram uma programação carregada para trompa. Umas coisas assim de populares e tal, mas tinha sempre solos de trompa. E lá em Marienbad tinha colonada. A colonada era, na realidade, um passeio onde que os doentes, porque essa cidade era a cidade balneária, e os doentes estavam lá se curando com águas minerais. Tinha um montante de águas minerais. E a concentração dessas águas foi feita na colonada. A colonada era um passeio coberto, mas coberto só de cima, assim, na paredes não tinha. E lá eles podiam pegar a sua água, aquela que o médico destinou para fazer cura deles, e passeavam. E nessa colonada tinha direto o espaço onde a Orquestra Sinfônica dessa cidade, que existe até hoje, inclusive hoje está uma orquestra de lá, e é fantástica, e quem está dirigindo essa orquestra é Radek Baborak, um trompista, né, famoso, que até estava na Filarmônica de Berlim, saiu, e hoje ele é chefe regente dessa orquestra lá. E tem muito boas apresentações e bons resultados de novo lá. Muito bem. E a banda também tocava nessa colonada, apresentava certos dias de semana, programação, porque nessa colonada a programação ia de manhã à tarde também. E, além disso, à noite, tinha uma sala de concertos próximo da colonada, onde se realizavam concertos sinfônicos. Então, eu tinha que apresentar nesses concertos da banda lá, esses solinos todos e tal, e tinha algumas pessoas que vieram lá, que era uma cidade muito visitada pelos turistas, e vieram pessoas de Praga, também com esse dever de ouvir a banda. E aí consegui, naturalmente também com uma fala do meu professor, que ele conhecia pessoas lá em Praga, naquela banda central, e no final me transferiram para Praga. Isso foi muito bom para mim, porque lá em Praga eu tinha a oportunidade de entrar no conservatório e fazer meus estudos. Desta vez com outro professor fantástico, que faleceu até tragicamente assim, que se chamava Kubalt, Vladimir Kubalt. Era um talento também natural, que tinha multinatural. Ele tocava acordeão, tocava saxofone e tocava a primeira trompa na Filarmônica Tcheca fantasticamente. Eu também fiquei muito impressionado, porque foi assim quando ele tocou o concerto de Hindemith com a Filarmônica Tcheca. Aí eu fiquei muito impressionado pela maneira sutil que ele apresenta, que é música moderna, mas ele fez disso uma colocação que você tinha a impressão que é continuidade de Brahms, sabe? Uma coisa fantástica. Então, eu poderia me formar nesse tempo lá no Conservatório de Praga. Depois de quando eu me formei no conservatório, eu procurava até algum momento de poder sair fora da banda, porque me senti muito preso dentro desse regime militar e tal. Só que na época, o regime que estava
na Tchecoslováquia, você pedindo saída de um exército, é como se fosse uma desconfiança ao regime e tal. Então, tinha um problema que, como que fazer para sair sem ter problemas posteriores. Aí aconteceu também uma coisinha, são coisas tão complicadas e longas, não sei se vale a pena de contar, mas foi motivo porque eu consegui sair do exército, né? Foi que um colega meu, também trompista, ele tinha alguns problemas na família, aí usava uns remédios para acalmar, estava brigado com a esposa, com tudo. Então eles tentava salvar com esses remédios que era para se acalmar. E aí aconteceu uma coisa assim, que banda principal, essa banda que a gente servia, era a banda principal do exército. Era muito grande. Banda, só trompas, tinha 12 trompas. Né? E aí tinha tudo, um monte de instrumentos, clarinetas, nem se contar, clarinetas devia ter uns 50 clarinetistas. Tinha uma banda, era 120 pessoas, muito grande. E aí chegou, de repente, uma ordem que vai acontecer lá em Praga, um encontro de dirigentes de todos aqueles estados de influência da União Soviética, que formaram uma organização chamada Pacto Varsóvio. E era um pacto militar que correspondia do outro lado, aquele do OTAN. Né? Aí que aconteceu? Eles tinham uma reunião no Castelo de Praga. O Castelo de Praga era uma coisa fantástica, né? Tudo. Os tapetes eram de 7, 8 centímetros grossos. A gente estava no canto lá, tinha que tocar hinos de todos esses estados que participaram, né? Aí que aconteceu que, para ir lá, começava às 2h da tarde. A gente almoçou num restaurante próximo do quartel que a gente servia, lá no centro de Praga. E depois do almoço, como diária, digamos assim, televisão, a gente tomava um chopinho. Bom, tomávamos um chopp. Aí fomos lá, para Castelo. Ficamos no cantinho lá, tocando hinos e tal, né? Só que esse colega, coitado, também tomou chopp. E aí ele, como que tinha tomado aquele remédio, parece que choque do remédio com chopp deu um resultado trágico para ele. Ele começou a se sentir mal, querendo vomitar. E ele não sabia como, então ele, coitado, no meio do hino, não sei de quê, virou trompa e fez aquilo dentro da campana. Mas ele ficou tão, assim, perturbado que na hora, e assustado, que na hora ele virou trompa. Quando virou trompa, aquele negócio todo que ele depositou na campana caiu na perna justamente de um cara atrás que era presidente do Partido Comunista daquela banda. Aí você não pode imaginar o que deu. Cara, foi imediatamente, vai ser transferido, vai prisão. É uma coisa assim, nossa senhora. Tinha uma reunião atrás da outra, e eu fui chamado porque eu era chefe de naipe das tropas, então sempre você tem que fazer isso. Foi uma confusão danada. E o cara tinha que ser transferido não sei para onde, ele estava com aquele problema na família, ainda isso. Aí eu resolvi, vou tentar, vou arriscar, vou tentar ajudar. Aí peguei um amigo, que era muito amigo meu, que era médico do Hospital Central do Exército lá em Praga. Fui atrás dele e disse, olha, ele tomando tal remédio, porque está com problemas de nervosismo e tal. Então ele toma tal remédio. E aí tomamos um chopinho, aí ele não podia, ele não podia tomar. Eu disse, você pode pôr escrito, escrever isso? Uhum. Não, tá, escreveu. Na próxima reunião eu fui lá, aí apresentei, olha o que aconteceu. Ele, por isso foi disso, por isso aconteceu, não sei o que. Aí
foi uma reviravolta, né? Porque de repente começaram um pouco assim a acalmar, não vou mais transferir ele, não sei o quê, mas ainda era pesado. Aí eu aproveitei essa situação, e ele também, e pedimos dispensa do exército por razão de ser mal compreendidos numa investigação. Aí eles realmente deixaram a gente sair e nem, não tinha consequências assim, políticas. Né? Aí tudo bem, só que saindo de lá, ele até tinha uma oportunidade logo entrar num teatro de operetas. E operetas, aqueles musicais, né? Então ele conseguiu fazer segunda trompa lá. E eu não tinha, então eu tinha que trabalhar no crematório, no quarteto de trompas, para sobreviver, né? Que era coisa ridícula, mas foi uma experiência também muito até violenta de vez em quando, porque as pessoas lá preparavam cada situação, vou te contar. Porque você, como novato lá, chegando, você tinha que passar por umas experiências. Eles, não, você tem que ver como que é quando queima morto. Você tem que ver, você tem que isso. E eles preparavam, que botavam aqueles mortos congelados, coitados lá, botavam na porta, quando você abriu a porta, o cara caiu em cima de você. Isso era para meter infarto quase, né? Essas brincadeiras existiam, infelizmente. Mas tudo bem, passei lá. E de repente apareceu uma oportunidade na Iugoslávia. Porque a Iugoslávia estava até um regime parecido, um pouco diferente para se viver, porque lá tinha um presidente chamado Marshal Tito, que era uma figura totalmente amada pelo todo o povo iugoslavo. E conseguiu ele, que juntava a Iugoslávia, que não tinha problema entre várias etnias, era um cara símbolo. Aí lá apareceu na ópera de Split uma vaga, concurso. Aí para lá não foi tão complicado, que uma organização de prego-concert chamada, que juntava todos os músicos, ela dava licença para ir para a Iugoslávia. A Iugoslávia pertencia ao bloco socialista. Muito bem. Então eu fui fazer concurso, passei e assumi. Aí fiquei lá nessa cidade maravilhosa, Split. Antiga cidade chamada Spalato, em italiano, porque a Itália é próxima. Aí, nessa cidade, inclusive, tinha um grande imperador Diocleciano, que tinha seu palácio lá, que até hoje o palácio está lá. Né? A gente até tocar Aida, tocávamos lá, porque tem esfingas igual no Egito. Uhum. Era uma coisa maravilhosa, eu adorava. Aí, de repente, no meio da temporada, né, que eu assinei contrato por um ano, no meio da temporada apareceu vaga na Orquestra Sinfônica de Praga, FOK. Esse FOK era um símbolo, porque quando ouviu aquele problema de crack de Bolsa em Nova York em 1929, muitos músicos ficaram na Tchecoslováquia sem emprego, acabaram, foi muita coisa. Então, aqueles que perderam o emprego todos se juntaram, fizeram uma orquestra e ofereceram para fazer tanto filme, que é F, ou óperas e K concertos. Fizemos tudo isso. E eles trabalhavam, juntavam esse dinheirinho e dividiram entre eles. Assim se salvaram. E aí ficou, de repente, esse conjunto ficou, até hoje é a Orquestra Sinfônica de Praga, FOK, né? E abriu vaga lá para a primeira trompa. Então eu peguei avião e corri para Praga. Só que lá é problema de concurso, na época, não sei hoje, já não me lembro mais e nem conheço, mas na época eram 3 períodos do concurso. Primeiro período você tocava só concerto com piano, né? Então eu toquei na época quando
Primeiro eu toquei Senza, naquela tam, padim, padim, pararam, para peça concertante. Aí, noite saiu a lista. Tinha muita gente, porque era a primeira trompa, era uma orquestra principal lá, então era bastante gente. E a noite saiu a lista, quem passou primeiro lugar. Primeira fase. Aí eu passei, não, segunda fase. Segunda fase era a primeira leitura, e logo dia seguinte. Só que a primeira leitura não era na época como hoje. Hoje você já sabe, vou tocar solo tal e tal. Solo. Hoje na época não. Você chegou lá, o cara colocou no instante e toca. Né? Então, tudo bem, tocamos, tá, tudo. Deu sorte de sair também meu nome. Aí, terceira fase estava problemática, porque a terceira fase é 1 mês na orquestra, experiência. E eu estava lá na Iugoslávia, em Split. Como que eu vou fazer? Então, eu tinha que voltar de qualquer jeito. Eu tinha tempo, acho que, não me lembro, 2 semanas para resolver isso. Aí eu fui lá, falei com o chefe lá, regente, que era uma figurinha também, nossa senhora. Chamava-se Silvio Barbioli, era origem italiana. Aí eu expliquei para ele situações, ele disse, não, tudo bem, se você pede aquele búlgaro que está na terceira trompa para te substituir, tudo bem, gente. Aí eu consegui fazer, ajeitei tudo e voltei para Praga para fazer a terceira fase, né, que era 1 mês na orquestra. Aí foi tudo bem, me lembro que é muito difícil o concerto que aconteceu, uma peça que foi quem foi, meu Deus? Era Requiem da Guerra, se não me engano, acho que foi do inglês. Benjamin Britten. Tem um solo de trompa agudíssimo lá. Muito difícil, eu consegui me virar. Mas quem me ajudou muito e resolveu todo o problema foi um francês, um violoncelista francês, chamado Pierre Fournier. Ele veio para solar. Ele tinha uma perna, perdeu na guerra, na Primeira Guerra Mundial, e ele tinha com uma perna de pão. Então ele andava todo mancando assim, mas tocava maravilhosamente bem. E tocou o Dvořák concerto. E no início, né, como vocês sabem, porque na abertura do concerto tem essa principal melodia do concerto, aparece na trompa, né? Assim. Aí eu caprichei, né, francês aqui na frente, aí eu tentando, caprichei possível. Aí isso realmente foi ajuda, porque o que aconteceu? Quando terminou o concerto, esse Pierre, ele levantou, foi lá atrás, me pegou e levou-me na frente da orquestra. Aí, ganhei. Fiquei na orquestra, né? Só que o que aconteceu? Eu fiquei na orquestra e, de repente, apareceu o Karabchevsky, maestro Karabchevsky, com Renaud, violista, lá em Praga, fazendo concurso para a Orquestra Sinfônica Brasileira. Eu tinha uma filhinha, né, que na época era pequena, deveria ter 3, 4 anos, ela tinha problema de luxação. E a médica, uma senhora que também é muito experiente e tinha muita fama de ser boa médica, ela disse que a única coisa que ela pode fazer é tentar procurar viver na praia, perto do mar. Primeiro, a mar, que vem do ar que vem do mar, já ajuda. E ela também comer peixe no mar, também, que vai ser ótimo para ela, porque ela tinha uma perna mais curta do que a outra. Muito bem.
Então puxa, que aí quando de repente apareceu esse brasileiro perto do mar Rio de Janeiro, aí, bom, vou fazer concurso, não custa nada. Estava em casa estudando, eu peguei trompa e fui para lá. No Museu de Smetana tinha concurso. Como que tinha na época acabado uma orquestra também do Exército, então estava bastante gente, porque tinha não só para trompa, para vários orquestras, tinha para oboé, tinha para violoncelo, então tinha bastante músicos lá fazendo prova. E eu fiz também. Eu fiz prova, tudo bem, e a leitura de primeira leitura era Renaud, esse violista, que escreveu na hora lá e botou no instante. Era uma maluquice que ele escreveu. Eu fiz maluquice também, toquei de qualquer jeito. Aí, vocês toparam, aí me mandaram passagem para a família toda, me contrataram. Aí eu vinha com Bogumil, que hoje ele está em Brasília, tem uma loja de instrumentos e partituras, e é muito bem estabelecido. E aí vimos para Brasil. Uma coisa muito gozada foi que lá era regime bastante forte, né? Regime militar mesmo. E aqui, quando chegamos no Brasil, era regime militar, então, em 68. Mas a gente não sente, para nós foi muito mais livre do que lá. Muito bem. Aí que aconteceu que logo do aeroporto fomos para a orquestra, que precisava logo para resultar. Então, eu e Bogumil fomos imediatamente do aeroporto para a Sala Cecília Meirelles para ensaiar César Franck Sinfonia. Muito bem. Aí começou minha vida aqui no Brasil. Desculpe-me, eu estou muito falando demais, é muita coisa que aconteceu na minha vida. É interessante ouvir isso. Né? Mas tudo bem, aí eu fiquei na Orquestra Sinfônica e tinha variedade de coisas que aconteceram também, porque além desses tchecos que viveram na época, com contrato de 3 anos, aí passaram-se 3 anos e o Isaac pediu para prolongar, se eu posso ficar. Aí foi muito complicado, né, prolongação. Mas no final, até ele fez uma coisa assim excepcional. Ele foi regé, foi convidado a regé em Praga. E ele pegou todos os meus documentos e voltou dizendo: você está aí para os 3 anos. Eu não sei que maneira, até hoje não sei como que ele conseguiu isso, mas conseguiu. Aí ficamos mais tempo e foi se prolongando. Chegou também um problema, né, que na família, que nosso filhinho ficou com câncer e precisava um tratamento, e a gente conhecia o médico, que foi uma pessoa fora da série. A minha avó nunca ia poder achar uma pessoa assim. Um cara que é delicado e fantástico. E meu garoto adorava ele, eu também gostava, eu podia ficar no hospital dia, noite, horas. Não tinha problema, era uma coisa assim fora da série também. Aí que aconteceu que tinha que voltar, porque terminou o contrato. Mas aí eu vou ver se prolongo pelo menos para fazer tratamento inicial com esse médico. Aí foi para Brasília, para a embaixada, para tratar meu afastamento um pouco mais de uns 4 ou 5 meses. Mas já foi muito maltratado pelo embaixador, que foi uma pessoa totalmente insensível. Aí eu voltei e falei com minha esposa, ela disse: bom, já estamos aqui certo tempo, vamos então prolongar, vamos ficar aí. Bom, a gente então resolveu ficar, tudo bem, isso até aí tudo bem, só que aconteceu que não voltamos lá, naquela data que tinha que voltar. Então fomos condenados lá, que não voltamos. Eu ganhei 2 anos e minha esposa 1 ano e meio. Quer dizer, a gente nem podia voltar, porque se voltasse, estava preso, indo diretamente para a prisão. E isso essa condenação durou até 1990. Nossa. Quando acabou o regime, mudou o regime, aí que de repente eles até
mandaram carta se desculpando pela condenação e mandaram até passaporte da União Europeia. Aí a gente podia, de repente, visitar, depois de tantos anos, visitar a família e tal. Mas, bom, isso é vida, né? Acontece. Mas aí que foi, assim, foi muito legal a minha vida aqui, né? Eu comecei a ensinar e quanto mais eu ensinava, mais alunos apareceram, né? Eu não sei se foi minha simpatia ou se foi uma minha condenação, porque eu, inicialmente, acostumado com aquele regime de lá, da minha terra, eu não cobrava nada, eu só falava, você vai estudar, se você vai estudar, você não paga, mas se você não estuda, eu não dou aula. Então, o resultado foi fantástico, todo mundo estudou. Eu acho que foi o Marco Aurélio, né, que fez um trabalho muito legal sobre a sua vida, né? Ah, sim. Foi. Eu acho que ele fez uma pesquisa e constatou que quase 70% dos trompistas atuais tiveram uma orientação sua, assim, o da vida. Tinha muitos alunos, muitos. Na Unirio, quando eu comecei, bom, eu também na Sinfônica Brasileira, depois Teatro Municipal, depois trabalhamos muito, inclusive conjunto, música de câmara. Uhum. Eu com o Felipe, inclusive, a gente foi muitos anos trabalhou muito, né? Naquela orquestra de Blumenau. Fizemos até viagem para Viena, Salzburg. Sim, e tocamos quase todo o repertório que tinha duas trompas e cordas, concertos e sexteto de Beethoven. Aí tocamos em Praga. Né? Sim, em Praga, Brno, isso, verdade. Então, professor, o senhor pode falar um pouco sobre a escola tcheca, Kautsky e Stefek, os grandes professores, os métodos? Sim. Bom, como já que eu falei, eu tinha aquele Vladimir Kubat, que eu considerava um grande professor e um grande trompista, músico grande. E ele era pessoa muito simples, muito assim caladinho, ele não era muito agitado, né? Agora, naturalmente, a gente conhecia os outros também, porque a gente tinha contatos com os outros professores, né? Stefek, ele já era uma pessoa mais bruta, assim, ele era mais gordinho, mais forte, né, de que Kubat era magrinho. E Kubat fumava muito. O Stefek não, o Stefek foi um cara mais decidido, ele tocava com... E você perguntou o outro, né? Emanuel Kautsky, Kautsky. Que tem os métodos, os Kautsky, sim, Emanuel Kautsky. Ele era professor de conservatório. Uhum. Acho que é mais conhecido assim, porque ele não tinha muita participação na orquestra, mas como solista ele tocava bastante e importante que ele fez muitos estudos para trompa, né, escola, estudos, né? E tudo. E poucas pessoas conhecem aqui. Exatamente. Talvez, né? Lá na minha terra era até obrigação, eu estudava obrigatoriamente no conservatório. Mas ele era muitos anos professor do conservatório e depois já veio na academia. Né? Eu lembro de ter sofrido muito estudando os estudos heróicos. São 12 estudos heróicos difíceis. Desafiadores. Muito bem. Muito legal. Então, o problema da escola tcheca que eu vejo, ela é histórica, porque um grande trompista da medieval assim, era Stich, chamado Punto. Esse pseudônimo Punto, ele adquiriu porque ele era um cara que era brigão, não era fácil, mas ele era muito decidido. E aconteceu que ele participou até na França de movimentações revolucionárias e tal. Muito ambicioso, né? Muito ambicioso. E ele foi como trompista muito... Ele era aluno de um outro trompista tcheco que trabalhava em Dresden, chamado Hampel. E os dois, na realidade, foram pais da trompa
evoluída, trompa natural evoluída, porque eles foram que inventaram aquela volta para poder trocar. Né? Que você podia trocar as bombas, né? Bombas que começou a afinação do instrumento. E aí, antigamente tinha que levar não sei quantos instrumentos, como esse negócio de bombas, muito facilitou o trabalho, né? Porque você só troca. A única coisa que precisava é que o compositor tinha que saber que vai trocar volta e tinha que dar pausa. Né? Tempo para poder trocar a bomba. Isso. Né? Então, esse Stich era tão fantástico, né? Ele fez um monte de concertos, tem concertos para tocar na trompeta lisa, ele tocava na trompa lisa, tudo. E ele, além disso, ele também foi um grande pedagogo. Ele ensinava de uma maneira muito emocionante. Ele queria que músico não tocasse só com língua e técnica, ele tem que tocar com espírito, com a alma. Expressão. Expressão tem que ser. Então, essa ideia, ela se tornou básica no Conservatório de Praga. Eu me lembro que foi muito rigidamente seguido, tudo, você tem que saber isso, você tem que saber aquilo, para tocar uma peça de Mozart, uma peça de Brahms, tudo isso foi... Tradição que vem de longe, né? De mais de 200 e poucos anos. Isso. Né? Então é uma coisa que ficou muito, como posso dizer, emocionante, né? Que trompa, você de repente percebeu, né? Você de repente percebeu que bastava uma nota numa orquestra e todo mundo do público ficar atento. O que foi isso? E aí isso que ele isso mesmo. Então, quando o senhor veio para o Brasil, os compositores também ficaram encantados e escreveram várias peças para o senhor, né? Guerra Peixe, José Siqueira, e Alimonda, pianista, né? Pode falar um pouquinho, talvez, dessas peças, os passos sonoros do Guerra Peixe? Os passos sonoros são duas pecinhas, na realidade, né? Curto, de 6 minutinhos, não é muito, né? Mas é uma coisa interessante, porque Guerra Peixe, ele era uma figura fantástica, uma pessoa humana fantástica, muito brincalhão. Eu conheci ele tanto na orquestra como violinista, mas também como regente nas gravações, porque ele fazia muito arranjos para vários cantores, e também para cantoras do Teatro Municipal, ele fazia arranjos, e a gente gravava, e ele regia nas gravações. E ele brincava muito, fazia piadinhas, brincava muito. E ele era assim, parecia, esse cara brinca. Não, mas ele conhecia coisas, ele de repente me ligava às 4 horas da madrugada, 3 horas da madrugada. Vem cá, Charlie, me fala esse negócio do Nacional Teatro que pegou fogo. Como que foi? Eu ficava assustado. Mas, Guerrinha, são 4 horas. Não adianta, você tem que me explicar. Foi uma personalidade, sabe? Aí eu adorava ele era muito legal. Aí ele, de repente, várias vezes me perguntou algumas coisas da trompa, tal. Eu estava fazendo algumas experiências na frente dele. Aí ele fez essa peça, de repente apareceu e olha aqui, para você. Aí eu fiquei muito contente, eu disse, puxa vida, obrigado, bonito e tal. Aí toquei algumas vezes, aí tocamos inclusive na Alemanha com um trio da Unirio, que era o Boia-Justi, o trompa, e aquele pique, pianista lá na Europa. E aí que aconteceu que o pessoal lá também adorou a peça. Todos os trompistas que vieram lá assistir, vão fazer xerox, não sei o que eu copia. Tá. Muito bem. Aí eu falei, Guerrinha, seria bom você fazer umas coisinhas a mais, fazer como se fosse uma suíte. Não vem começar não. Isso seria bom. Não! O pessoal já encheu o saco aquelas duas peças que você toca, não precisa fazer mais.
Aí, Que pena, né? Não escreveu. Infelizmente não quis continuar, né? Mas, tudo bem. Ah, mas sim, e tem muitas, né, muitas outras peças que você tocou, assim, fez estreia de Inclusive peças. para peças para Sexteto do Rio, que a gente Sim. tinha muita gente Sexteto de sopros com piano, né? Era quinteto sopros com piano. Era muito. A gente fundamos em 69, quer dizer, um ano de que cheguei no Brasil, logo depois fizemos sexteto. Quem fez foi o Celso Fossador, flautista, que juntou gente. E convidou o Alimunda, que era professor da UFRJ, e, se não me engano, até foi diretor na época, não sei. Mas ele tinha muitas relações. Ele conseguiu, que o conjunto imediatamente conseguiu trabalhar pra caramba. Primeiro, o concerto já foi na sala, que tinha um festival de música francesa. Então a gente tocou muita coisa, e nesse também que Mignoni fez para a gente uma peça, né? Quer dizer, muitos compositores começaram a fazer para a gente, porque a gente se espalhava demais. E foi ótimo, porque foi um trabalho muito gratificado, né? Período muito rico, né? De música de câmara, né? Tocavam muito, né? Pois é, muitas coisas. Que legal, muito bom. Muito bem. Bom, tantas histórias, Flávio. Muitas A gente histórias. precisa escrever um livro sobre suas aventuras e conhecimento. Então, foi muito bom a nossa conversa e espero poder voltar para conversar muito mais Tudo um bem. dia. Terminamos, então eu agradeço, mas desculpem se vocês ficaram enjoados com tanta mistura. Não, que isso. Mas tudo foi real, tudo aconteceu e muito mais na realidade. Então, isso foi só a primeira parte. Depois a gente faz a segunda parte. Tá legal. Obrigado, pessoal. Tá bom. Tchau, pessoal.